Olá, pessoal. Já estamos ao vivo. Vocês conseguem me ouvir? Se estiver me ouvindo, coloca o legalzinho para mim. O som tá bom? Ok. Vamos aguardar agora a doutora Vérsia entrar. Só um instante, estamos ajustando. Sejam bem-vindos. Aguardando só um pouquinho, enquanto a doutora Vérsia entra, só um instante. Ao vivo é assim. Só mais um instante, gente. Nós já vamos iniciar. Pronto. A doutora Vérsia já está conectando. Pode fechar de nada, eu não fiz Chegamos. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou escutando bem. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Quem já entrou aqui na nossa live, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com a doutora Vérsia Moalen. Ela é psicóloga e diretora do NAF, o Núcleo de Apoio à Família do nosso Incov Criança. Deseja se apresentar mais um pouquinho, doutora Vérsia? Boa tarde a todos. Queria dizer que é um prazer enorme poder contribuir com o Incov Criança, com a família Incov Criança. E será uma tarde de conversa, de aprendizado. Estou também disponível aos questionamentos, às perguntas. Então vamos dar início, né? Por conta dessa grande luta, né, chamada coronavírus, que o mundo inteiro está nessa batalha de frente, que é um inimigo mundial, a gente está chamando assim, e que tem privado, né, as nossas rotinas e inclusive a nossa socialização. Então o INCOP pensou, né, em trazer alguns questionamentos, principalmente para as mães, né, que têm crianças com cardiopatia e que estão vivendo esse drama que é o isolamento social. E aí eu vou começar agora as perguntas, tudo bem, doutora Vérsia? Tudo bem. Vamos lá para a primeira pergunta. Quem for chegando vai dando ok, tá, gente? Por favor. Se tiver problema no áudio, vocês podem sinalizar também que a gente vai ajustando, tá bom? Vamos lá. Doutora Vérsia, com relação ao nosso público, né, as crianças com cardiopatia, as mães e familiares que estão acompanhando essa luta de perto, como os problemas psicológicos causados por esse isolamento social podem afetar a saúde física e psicológica, né, dessas crianças e adolescentes? Tá, realmente é um tema extremamente importante para a gente conversar, né? Tem mudado bastante nessa questão dos 2 meses. E aí, assim, nessa nova realidade que estamos vivendo, né? Nessa nova normalidade, né, que estamos vivendo há 2 meses, como não pensar nas questões psicológicas, especialmente as crianças e adolescentes cardiopatas, que nesse momento estão também em isolamento social, né? Então, assim, pensar nesse público, né, bem específico, que são as crianças com cardiopatia, é pensar também no simbolismo do coração, né? Imaginar que o coração, ele carrega
toda uma carga emocional que diz respeito ao simbolismo, ao amor, aos afetos, e não só o órgão físico, né? Diante disso, por toda essa preocupação, eu acredito que há um medo aumentado, né, de que por ter alguma cardiopatia eu possa estar mais vulnerável do ponto de vista físico, né, e sem dúvida nenhuma psíquico. Então, assim, é pensar que essas crianças estão cuidadas, né, estão protegidas. A gente até pode falar de uma pré-hospitalização, onde esse aspecto emocional trabalhado junto a essas crianças vão evitar que essas crianças busquem uma hospitalização, busquem um hospital, né? Então, a gente não basta só cuidar do físico nesse momento, a gente tem que cuidar também do psicológico. Perfeito. E, doutora Vessia, qual seria a melhor forma dessa família trabalhar o psicológico dessas crianças, né? Que atividades podem ser feitas para que isso seja amenizado? Sim. Inevitavelmente, o isolamento social, ele também está levando ao isolamento psicológico, né? Então, as crianças estão confinadas, né, dentro de casa, distante das suas atividades cotidianas, como as escolas, como seus tratamentos, né? É importante que essa criança também possa ser escutada, né? Eu acredito que o fato desses pais estarem mais próximos dessas crianças, né, na dor, todos nós somos iguais, né? Então, assim, poder estar junto dessa criança, poder estar brincando, poder fazer uma atividade lúdica, poder manter uma criatividade com essa criança, né? Porque tempo nós temos nesse momento, né? Porque estamos mais próximos. Então, eu acredito que dar escuta a essa criança é importante e poder estar junto dela. Porque muitas vezes essas crianças percebem que os pais estão ansiosos, né, que os pais estão com medo e se colam a esse comportamento emocional dos pais. Então, é muito importante que os pais possam estar também trabalhando suas questões emocionais para que essas crianças não vejam eles como esse espelho do medo, né? Porque há uma diferença entre o terror do momento, né, do medo da pandemia, do medo da hospitalização, e o medo, que é um mecanismo de defesa natural do ser humano, no que diz respeito, inclusive, à proteção, né? Então, tem que haver essa diferença. Não é estratégico no momento pensar em desespero, né? Para que emocionalmente e fisicamente as crianças e os adolescentes, né, e adultos também, cardiopatas, possam manter o seu equilíbrio emocional. Temos que deixar as coisas mais leves, né? Na medida do possível. Na medida do possível. E, doutora Vessia, ainda sobre o isolamento social, essa mudança do relógio biológico, ela pode trazer estresse e muita ansiedade, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, a questão de você entender, né, que precisa se cuidar nesse momento, inclusive dos seus pensamentos. A palavra, ela minimiza a angústia, né? Quando eu digo dar voz a essa criança, né? Dar voz a essa mãe, dar voz a esses pais que estão emocionalmente ou podem estar emocionalmente abalados, né? Com a questão da pré-hospitalização, né? Porque essa imunidade física, ela está junto de uma imunidade psicológica, né? Eu tenho escutado muitos sintomas físicos e psíquicos, né? Como taquicardia, sudorese, que é o suor nas mãos, falta de ar, essa angústia que é vivenciada no peito. Mas a gente sabe que muitas vezes o psicológico pode se suscitar esses sintomas físicos, né? A senhora acabou de responder a outra pergunta, que são exatamente os sintomas físicos, né? Porque às vezes a gente acha que já está com algum sintoma até da Covid, né? Uhum. Já entra naquele desespero e não entende nada, e às vezes é só o estresse, né? Sim, porque pensar que esse isolamento social diz muito de cada um de nós, né? Na nossa singularidade. Então, essa solidão que está dentro de nós, né, da ausência do outro, do nosso cotidiano, diz respeito também às nossas questões emocionais, né? Essa solidão que está dentro de mim diz respeito à minha história de vida também, e que vem à tona nesse momento.
Perfeito. Inclusive, quem está nos assistindo, né, se tiver alguma pergunta sobre esse assunto, se quiser levantar questionamentos aqui na live, vocês podem ficar à vontade, tá? A doutora Vessia vai tentar responder aqui o máximo de perguntas que ela puder no final da nossa entrevista, tá bom? Doutora, tem um assunto que eu acredito que para a maioria das mulheres realmente deve estar pesando bastante, que é o distúrbio alimentar. Como é que a gente pode controlar o que pode até chamar de compulsão, né? Por conta da ansiedade, a gente literalmente não para de comer. E aí, como é que a gente pode lidar com isso? Pensando a saúde, né, definida como pela Organização Mundial, né, que diz que é um bem-estar biopsicossocial, e eu acrescento nesse momento espiritual também, isso já é reconhecido inclusive pela equipe médica, né, pensar nesses aspectos que vêm à tona, né, um velho adágio que a gente conhece, né, que é mente sã e corpo são, né, diz respeito também a essa relação que não há uma dissociação, uma divisão entre o que é mental e o que é psicológico, há uma fronteira, né, que o tempo inteiro conversa entre a mente e o corpo. Então, nesse momento de isolamento social, eu não acredito que seja necessariamente o isolamento social que vai propiciar ou desencadear uma compulsão alimentar, um transtorno alimentar. Mas já existem, né, fatores genéticos, hereditários, né, biológicos e emocionais, inclusive, subjetivos, que podem, nesse momento, né, de isolamento social, de medo aumentado, de todos esses sentimentos que a gente tem observado, trazer à tona, né, tanto em forma de uma compulsão alimentar, no sentido de comer mais, né, como também alguns outros transtornos, que a gente não vai entrar aqui, mas assim, uma anorexia, uma bulimia, né, e o excesso também desse alimento como uma forma de equilibrar, né, esse desequilíbrio interno que a gente está vivendo, né? Então seria uma forma de equilibrar ou comer demais, porque aí você fala da compulsão alimentar no sentido de comer demais, mas algumas pessoas, inclusive, não comem, deixam de comer, né? Verdade. Então, assim, é uma forma de minimizar, né, essa ansiedade, né? Vamos dizer, o alvo que seria a comida, né? Em relação às crianças, as nossas crianças cardiopatas, né, do INCOL Criança, é importante a gente pensar porque são crianças que já trazem uma cardiopatia e que nesse momento, né, de confinamento, de isolamento social, essas crianças devem estar realmente orientadas a uma alimentação mais saudável, mais leve, que isso implique também algumas atividades lúdicas e também físicas, dentro do limite de cada um, né, para que esse corpo também se movimente. Então, não só a alimentação, como também movimentar esse corpo, né? Em alguma forma de esvaziar, né, essa angústia. Pronto, eu acho que a senhora também acabou de responder a pergunta que o Raimundo Xavier fez aqui, que ele perguntou o que fazer para diminuir a ansiedade. Eu acho que é bem isso, né, doutora? Procurar movimentar e trabalhar a cabeça, o psicológico, né, da forma que for possível, né? Nós temos orientações médicas, né, e nutricionais de como se alimentar, né, essa alimentação de forma leve, de poder movimentar esse corpo, mesmo dentro de casa, mesmo em isolamento social, né? Então nós temos já aí, de uma forma muito bem orientada, como cuidar desse corpo, né, em termos de alimentação e de movimento, exercício físico. Mas a gente não pode esquecer também dessa necessidade, né, que nós temos uns dos outros, né? O ser humano é um ser social, nós somos sociáveis, então é importante, sim, que a gente possa estar nesse movimento, desse laço social que a gente tem vivido, mesmo que de forma, muitas vezes, pela internet, né? Que a gente possa estar dando escuta e voz, né, a essas angústias, a esse sofrimento que está acontecendo, né, ou que pode gerar no nosso psiquismo. Perfeito. Agora a gente vai entrar num assunto que ele é um pouco mais frágil, né, que é o luto, doutora Vessia. Como é que a gente pode se portar diante da perda de um ente querido,
né? Quando não há um acompanhamento por conta desse isolamento, né? A gente não pode ter proximidade com aquele que está doente durante o seu período de tratamento, e também não podemos ter aquela despedida final, né? Como nós podemos ver aí na mídia, infelizmente as famílias não podem acompanhar, né? E aí, como é que a gente pode trabalhar isso? Porque, assim, a gente tem que pensar na cura, a gente tem que pensar que vai ser tudo resolvido, mas a gente tem que trazer para a realidade também que óbitos estão acontecendo. Então, assim, não vai ser incomum que aconteça com alguém que a gente conheça, né? Como é que a gente pode se preparar para esse momento tão difícil? De fato, é uma pergunta bem difícil, né? E que tem nos assombrado e que tem nos chegado, né, diariamente. Então, assim, pensar, né, que a morte ela está presente e de um modo diferenciado do que a gente já conhecia, né, em tempo de crise, de pandemia, né, eu trago aqui uma autora que eu gosto muito, que é uma referência, né, inclusive nesse tratamento de pacientes moribundos que ela acompanhou, que é a Elizabeth Kübler-Ross, que ela trabalha sobre a morte e o morrer, né? E aí ela vai tratar justamente desses aspectos, e trabalhou por muitos anos em hospital, desses aspectos, né, dessas etapas que nós passamos enquanto pacientes. Ela trabalhava com pacientes de uma nomenclatura de pacientes terminais em hospitais, né? Mas esse livro ele é direcionado à equipe de saúde, né, aos pacientes e aos familiares desses pacientes. E aí ela traz 5 etapas, 5 estágios, quando ela vai falar sobre a morte e o morrer. Então, o primeiro deles, ela chama de negação, né? Que é aquele movimento assim, não é comigo, né? Não é com meu ente querido. Houve até um momento inicial de uma negação de que a pandemia não ia acontecer como está acontecendo, né? Então, é um momento que, como uma defesa, eu nego que não vai acontecer com o meu ente querido ou comigo. E aí, no momento que realmente é constatado, né, que há um diagnóstico, vem a raiva, né? Por que aconteceu isso comigo? Como também um mecanismo de defesa. Seguindo, né, o pensamento dela, ela traz a barganha, né, que é aquela negociação, inclusive quando eu coloquei da questão da espiritualidade, né, uma barganha, uma negociação com Deus, com a espiritualidade, para que eu possa, de fato, me livrar, né, e me salvar de algum acometimento, né, patológico. Seguindo, ela fala da depressão ou da tristeza, né? Isso a gente pensando de uma forma bem ampla, não só o paciente ou a equipe de saúde que está lá na frente tratando os pacientes nos hospitais, mas como também os familiares, né? Então, assim, aquela depressão e a tristeza e está diante de algo que é real e que muitas vezes eu não posso mudar o quadro. E por fim, né, e não mais importante, ela fala da aceitação, que não é, na verdade, a relação direta com a aceitação da morte, né, mas a aceitação de uma situação que eu não tenho como mudar. É interessante também, quando ela fala nesse livro, porque ela fala da esperança perpassando todas essas etapas. Então, desde o momento da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação, esse paciente ou esse familiar ou até mesmo a equipe de saúde, né, que a gente acho que é importante a gente tocar na importância da equipe de saúde nos representando e nos ajudando, né, e tomando a frente no sentido assim, quando você fala dessa relação com a morte, porque o rito, né, o ritual de passagem da morte, né, que a gente fala do velório, né, do enterro, nesse momento a gente não está podendo vivenciar. Então, quem está na linha de frente é o profissional de saúde, né? Vamos dizer assim, o enfermeiro que está lá, né, escutando esse paciente, se ele pode ser escutado, nos últimos momentos dele, né? E aí, se você me permite, eu me lembro agora de uma situação, na situação hospitalar, de uma mãe, né, que já estava nessa condição de terminalidade, né, próximo da morte, e ela fez um pedido, né, ao serviço de psicologia, que ela pudesse se despedir dos filhos, né? E aí eu providenciei, junto à equipe do hospital, que essas crianças pudessem fazer um desenho para essa mãe, né? E aí eu acompanhei essas 3 crianças para que houvesse essa despedida.
está acontecendo no momento é que essa despedida ela está sendo interditada, ela está sendo interrompida, né? Porque pela contaminação não podemos nem, ou não devemos, né, na verdade, estar no velório e no enterro, né? Então eu acredito que esse processo de luto, né, essa elaboração de luto que demanda um tempo para o familiar, ele vai, eu penso que ele vai ficar interminável, né? Porque eu não consegui me despedir desse meu ente querido, eu não consegui falar o que eu queria falar no último momento, né? Então eu acredito que essa demanda, né, vai haver um processo de elaboração de luto muito maior do que é esperado, né, dentro de um processo de elaboração de luto. E assim, essa esperança, quando eu falo que ela está nessas fases todas, né, ela é real ou não, né? Nós também não podemos esquecer que muitos pacientes, né, estão recuperados, né? E que essa esperança, né, ela está viva em nós, né? E da importância desse profissional de saúde que está lá, né, à frente, podendo também, nesses momentos, inclusive, escutar, né? Mesmo não tendo uma formação psíquica, psicológica, mas está nessa condição também de poder estar nesse último momento, muitas vezes, com esse familiar, né? Eu já ouvi alguns relatos de que em alguns hospitais, em algum momento, se pode falar por telefone, mas nem sempre isso é possível, né? Essa despedida por telefone, né? Então eu acredito que esse luto, ele vai se estender por muito tempo, né? E vai haver uma demanda psicológica muito maior, né? Esse sofrimento, ele vai estar aí pulsando nas pessoas, né? Nos familiares. Uma pessoa perguntando aqui quais sugestões para uma vida próximo do normal nesse momento de afastamento social? Eu vou até colocar o que eu já tinha falado no início, né? Acho que a gente pode pensar agora, de 2 meses para cá, há uma nova normalidade, né? O que vivíamos há 2 meses atrás, não estamos mais conseguindo viver e não sabemos como será, né, essa questão da expectativa do futuro. A gente faz uma aposta no futuro, né? Mas é um momento de incertezas, né? É um momento de medos, de angústias, né? Mas assim, quando você faz essa pergunta assim, como vai ser essa normalidade, né? Eu acredito que a gente vai ter que se adaptar. Eu lembrei agora de uma frase de Darwin, né? Darwinista, que ele diz assim: quem não se adaptar pode morrer. Então, nós estamos sendo convocados a uma adaptação física, psicológica, emocional, social e, dentro dessa perspectiva, né, eu acredito que devemos pensar nessa flexibilidade, né, uma maior flexibilidade de pensar a vida, né, e também de pensar nessa nova normalidade, no que diz respeito à nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, né, as nossas relações, os nossos laços familiares, né, os nossos laços profissionais, os nossos laços sociais. Eu acredito que perpasse todos esses aspectos. Não sei se vai ficar redundante essa pergunta, como a senhora já respondeu aqui do nosso amigo, que eu não estou conseguindo identificar o nome. Porque tem uma nomenclatura... mas enfim, obrigada pela pergunta. Deixa eu ver, tá vindo uma outra pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Assim, para as crianças que precisam fazer consulta e exames de rotina, né? Como é que a gente pode fazer para que essa mãezinha não fique tão preocupada? Porque, assim, a gente sabe que os atendimentos eletivos, eles estão suspensos, né? Durante um tempo. Isso quem vai ditar é a Organização, né, da Saúde, a nossa secretaria, o nosso governo. E aí tem mãezinhas que ficam, assim, muito nervosas, né? Preocupadas. Como é que a gente pode dar uma palavra de conforto ou assim, direcionar, né, para essa ansiedade mais específica? Sim, sem sombra de dúvidas, né, essa criança,
esse adolescente, que a gente também não pode esquecer os adolescentes cardiopatas também, né? Sim. Mas essas crianças, esses adolescentes, eles estão no isolamento social, que gera um isolamento psicológico também, né? Vai se pensar mais do que se pensava normalmente. Pensar dói, pode doer muito, e a gente está com muito tempo para pensar, para refletir, né? Tempo de refletir, de pensar. Então, diante desse pensamento de dor, né, que muitas mães trazem, né, numa perspectiva até de não poder precisar dessas consultas no momento, né, eu falava anteriormente da questão da pré-hospitalização, para que essas crianças também não necessitem estar buscando uma hospitalização nesse momento. Então, assim, o que eu percebo nessa relação família e filho cardiopata, e eu vou expandir de uma forma geral, né, é que essa palavra, né, que mais uma vez eu repito, né, que possa ser dado voz e escuta, não só a essa família, entre eles, mas em relação às crianças, né? Essas crianças, elas estão também falando sobre pandemia, né? A gente tem percebido o quanto que elas têm informação sobre o vírus, né? Seja por uma rede social, seja por um vídeo, pela TV. Então, em que medida esses pais podem também minimizar esse sofrimento dessas crianças, no sentido até mesmo de fazer uma evitação de que eles não tenham acesso a essas informações de forma muito direta, né? E assim, inevitavelmente, os nossos filhos fazem as leituras dos pais, né? Então, assim, a minha mãe está mais ansiosa, o meu pai está mais ansioso, eu percebo a minha mãe mais preocupada. Então, em que medida... Eu sei que não é fácil, né? Para que essas mães possam também esvaziar, né, essa angústia que elas estão sentindo, né? A gente sabe, né, que hoje o serviço de psicologia está aberto de forma online, né, para escutar pacientes, inclusive as mães de filhos cardiopatas, né? Eu acho que pode ser uma boa opção, né, que elas possam estar buscando ajuda psicológica online, para que elas, sendo escutadas, possam estar perto dos seus filhos de forma mais ou menos angustiante, né? Na verdade, assim, não é nem mais angustiante, mas seria menos angustiante, né? Porque eu sei que o real nesse momento, o que é que seria ideal? O ideal é que essas crianças possam permanecer em casa, né? Esperando que a pandemia cesse, para que elas possam voltar a fazer os seus atendimentos clínicos e hospitalares. Eu descobri quem é o nosso espectador, é o próprio Dr. Valdester. Ele colocou aqui Boa também... tarde. Boa tarde. Ele colocou que em caso de urgência, né, nós do Incor Criança nos prontificamos a conversar por telefone e em casos mais críticos, né, atendemos no próprio Incor Criança. É só a mãezinha entrar em contato através, né, dos telefones e e-mail que já estão no nosso Instagram e no nosso Facebook, e aí essa mãezinha pode entrar em contato conosco e a gente encaminha para o próprio Dr. Valdester e a gente agiliza, né, essa ação. Vamos lá para a próxima pergunta. Sobre o cenário completo dessa pandemia. O número é crescente de exemplos de solidariedade, né, e boas ações. A quem ou ao que nós devemos atribuir esse sentimento, essa mudança de posicionamento das pessoas? O que é que muda em nós? Porque a gente vê que aflora muita bondade também, né? No momento crítico como esse, a gente vê várias ações aí de solidariedade. E é bom que as pessoas entendam o que acontece no psicológico da gente nesse momento. Assim, como eu falei já anteriormente, nós somos seres sociáveis e, diferente dos animais, né, nós temos uma linguagem, nós temos uma fala, nós temos um inconsciente. E isso, por meio da fala, por meio da escuta, pode ser um alento, né? O fato da gente poder contar, né, contar com o outro, né? Assim, poder saber que alguém pode nos ajudar. Então, acho que isso é um sentimento extremamente rico no momento, né? Uma outra questão também que eu acho que são 3 pontos que tem se colocado muito, que é a questão social, né?
as relações sociais, os laços sociais, o emocional, que também tem vindo muito à tona, né? E o financeiro, que também tem abalado muitas pessoas, né? O econômico, né? Como é que eu vou fazer? Então, a gente tem observado muitas perdas, né? Perdas materiais, né? E aí pensar nessa solidariedade, né? É pensar como essa aposta no futuro, né? Apostar que no futuro sejamos, sim, né? Uma sociedade mais solidária, né? Eu espero muito de coração, já que a gente está no Incor Criança, né? No Instituto do Coração, que essa solidariedade, ela não termine, ela não acabe com o fim da pandemia, né? Que a gente possa ter esse sentimento de solidariedade, né? De amor ao próximo, de olhar para o outro, também após a pandemia, né? Que seja um sentimento que nos cerque na nossa existência, na nossa vida. Perfeito. Para quem está nos assistindo, gente, isso é um apelo também para doação, principalmente, né? O Incor Criança conta, assim, com a solidariedade de vocês também. No final da live, eu vou passar alguns dados, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre doação. E agora, vamos para a última pergunta, doutora Vércia. Que pena, tá tão gostosa a nossa conversa. Mas vamos lá. Conversar é sempre muito bom, especialmente em tempos de isolamento, em tempos difíceis que estamos vivendo. Verdade. Eu vou fazer essa última pergunta e eu tô vendo que tem mais algumas perguntas aqui também dos nossos telespectadores. E aí a gente vai dar continuidade. Como é que nós podemos nos manter sadios no meio desse turbilhão de emoções, tendo essa rotina completamente modificada, os nossos hábitos totalmente refeitos e as nossas finanças totalmente comprometidas, né? Infelizmente, tem muita gente que trabalha, que são trabalhadores autônomos, então, assim, eles estão passando por uma situação muito complicada. Como é que a gente pode se manter sadio psicologicamente frente a todo esse turbilhão de emoções? Eu posso chamar assim, né? Sim. Eu até coloquei o questionamento, né? Esse isolamento social, ele nos traz, né, uma relação com a solidão, né? Com a solidão no que diz respeito ao coletivo, à coletividade, né? Porque esses laços sociais no momento, né? Eles se dão, e emocionais, eles se dão pela via, né? Pela via online, pela via dos telefones, né? As pessoas têm se comunicado via telefone, via internet, né? Então, assim, esses aspectos social, psicológico, né, emocional e financeiro, eles têm emergido de uma forma muito forte, né? Extrema. E pensar numa aposta, né, como eu falei já, dessa aposta do futuro, mesmo diante, né, das incertezas que nós estamos vivendo, né, das incertezas, mas assim, apostar não de uma forma tão romantizada, né, mas poder apostar e ter esperança no futuro. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, né? Se eu estou vivo, né, eu agradeço por estar vivo, agradeço, e a vida me agradece por estar vivo, né? Acho que essa relação é importante, né? E fazer essa aposta no futuro, né? Fazer uma aposta de que tudo isso vai passar, né? E que eu possa ressignificar, porque o que aconteceu foi uma desaceleração, né? A gente tinha um cotidiano, uma vida muito acelerada, né? Um ritmo muito acelerado, né? As cirurgias, as consultas, o trabalho, as viagens, e aí de um dia para a noite, né? Nos voltamos para casa, para dentro de casa, para um isolamento, e isso veio à tona muitas questões, né? Como eu falei anteriormente, pensar mais, refletir mais, estar diante de um real como uma perda, seja uma perda por um ente querido, né? E está muito mais presente nesse momento, né? Pessoas próximas e queridas de nós, que estão vindo a óbito, estão falecendo, né? Como também perdas financeiras, né? Pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão perdendo, né, a sua estabilidade. O que a gente pode pensar nesse momento realmente é nessa aposta do futuro, né? Eu trago uma frase que me acompanha,
né, que é do Carlos Drummond de Andrade, uma frase antiga, mas eu gosto muito, né, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então a gente está vivendo agora um momento de dor, de isolamento, de confinamento, mas esse sofrimento que vem depois, ele pode ser trabalhado sim, né? A gente tem que fazer essa aposta, né? Eu posso trabalhar isso psicologicamente, eu posso conseguir um novo emprego, né? Eu posso ressignificar, né, esse momento, que é um momento atípico, né, nas nossas vidas, né? Eu penso que para as crianças também, né, elas estão vivendo algo novo, né? E o novo causa ansiedade, causa medo, né? Então, assim, o que é que eu vou fazer com esse novo que se apresenta para mim, né? Enquanto expectativa de vida, esperança, solidariedade, né? É contar com o futuro, é contar com o que nós veremos, né? Pós-pandemia. Eu acho que tem muita coisa para se pensar pós-pandemia. O mundo já mudou. O mundo já mudou. Já mudou. É verdade. E teve uma pessoa, acho que foi a Drica, que ela perguntou se nós fazemos atendimento online. É isso, Adrica? Bem, acho que o Dr. Valdisté já até respondeu, né? Que nós estamos juntos e estamos à disposição de todas as famílias pelos contatos públicos, né? Facebook, Instagram, nós também colocamos e-mail. Vocês podem dar uma olhadinha nos banners, né, das postagens, tem telefone, tem para você fazer agendamento, tá bom, Adrica? Então, fica à vontade aí no nosso Instagram. Tem todos os contatos que você precisa para poder entrar em contato conosco, tá bom? Deixa eu ver aqui. Foi o Rigoberto Amorim. Ele perguntou qual o conselho para os médicos e colaboradores que vivenciam cada família das crianças. Eu acho que é essa a pergunta. Que vivenciam? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu anotei muito rápido, mas eu acredito que seja isso mesmo. Que vivenciam, assim, eu acho que a dor, né, ou com essa luta, eu acredito que seja nesse sentido, né? Sim. Pode responder essa pergunta? Pode. Já pode? Vamos exaltar, né, e aplaudir em toda a pompa que eles merecem, né, os profissionais de saúde que estão à frente, né, cuidando dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, né? E a importância, né, desse momento, porque eu acredito que eles também precisam de cuidados, né? Cuidar de quem cuida. E aí, assim, certamente, sem dúvida nenhuma, né, esses profissionais também precisam de cuidado, né? Porque eles estão à frente. Inclusive, eu tenho observado o quanto que a equipe médica e de enfermagem tem buscado um acompanhamento psicológico online, né, para suportar esse momento, né, que é um momento de batalha e de muita força. Perfeito. Então, eu também vejo que é uma forma da gente, né, dos médicos e enfermeiros poderem, e toda a equipe, né, a equipe toda multidisciplinar, é poder também buscar uma escuta, né, uma escuta para a sua angústia, que é essa angústia de estar frente a frente com esses pacientes. Certo, então vamos lá. Doutora Vércia, eu acredito que as perguntas, elas já foram todas respondidas e agora eu gostaria de abrir um tempo para a senhora fazer as considerações finais, né, e falar ao público o que a senhora desejar. Desde já agradeço essa conversa, né, que eu acredito que foi muito benéfica, tanto para as mães como para os profissionais da área, que eu estou vendo que tem muita gente aqui que está online com a gente, né, que é profissional da área. Então, assim, o INCOR agradece de coração, né, essa disponibilidade. Eu vou abrir agora o espaço para a senhora fazer as considerações finais. Tá, eu queria ler, ainda falando de esperança, né, eu queria ler aqui uma frase bem curta, né, da Elizabeth Kübler-Ross, que ela diz o seguinte: a tempestade da noite passada coroou com uma paz dourada esta manhã. Eu acho que essa é uma mensagem de muita esperança, de Tagore, Pássaros Errantes. Então, assim, essa tempestade passará,
né? E a paz dourada vem pela manhã. Eu queria também agradecer a oportunidade, né, me colocar à disposição. Eu sei que existem casos mais complexos, né, de mães, de pais, né, de familiares que devem estar com uma angústia exacerbada, extrema. Então, me colocar também à disposição desses pais de forma online, para que eu possa dar algum suporte psicológico, escutá-los, né. Dizer também que essas informações, né, psicológicas, existe o blog do Incor Criança, e lá tem o meu livro, que é Quando o Coração... Essa aqui é a primeira edição, mas lá está em forma de e-book, no blog de Nascença. Não sei se todos conhecem esse blog, mas é um blog do Incor Criança. Então, vocês podem ter acesso ao livro, porque, de qualquer maneira, ele traz um alento nesse momento, né, para que eles possam fazer leituras, inclusive psicológicas, porque é um livro que trata da questão física e psicológica do coração, o simbolismo do coração, tanto pelo físico quanto pelo emocional, e é gratuito, então eles podem baixar de forma gratuita lá o PDF que se encontra no blog de Nascença do Incor Criança. E para mim foi um prazer, né? Fico muito satisfeita de poder ter conversado, ter contribuído de algum modo, né? E me coloco também à disposição pelo Incor, né? Para que eu possa ajudar de algum modo a essas famílias, né? A essas crianças e os adolescentes também. Muito obrigada, doutora Vessia. Vamos só salientar aqui, sua rede social é @moalenvessia, não é isso? Exatamente. Certo. E para quem quiser o e-book da doutora Vessia, é e-book, né? Ou é PDF? PDF. Eles podem baixar lá e fazer a leitura. É de forma gratuita. Já está dentro do blog de Nascença do Incor Criança. Pronto, então é só acessar o site, tá? Do Incor Criança, tem o link aí nas nossas redes sociais, e aí lá dentro do nosso site você vai encontrar na barrazinha lá em cima, blog, e aí assim que você clicar, já te direciona direto pro blog de Nascença, tá, gente? Então é super simples, dá para acessar rapidinho, e aí é só você fazer a pesquisa lá para poder baixar o livro da doutora Vessia, tá bom? E agora, para finalizar, mais uma vez, obrigada. E aí eu gostaria de falar sobre aquele ato de solidariedade, né, que todas as instituições, principalmente as filantrópicas, necessitam, que são as doações, né, gente? Então, assim, é muito importante que você saliente isso para os seus amigos. Quando o Incor Criança postar um banner de doação, é interessante que você republique ou encaminhe para os seus grupos de amigos, porque vai ser sempre muito bem-vindo. E eu vou falar aqui da vaquinha online, tá, gente? Que é uma das nossas principais ferramentas, né? Nessa batalha de doações, né? Que a gente busca incessantemente, principalmente num período tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Então, acessa lá, é www.vaquinha, com K, tá, gente? .com.br. É super simples. Você vai buscar pelo nome Incor Criança, e assim que você identificar, vai aparecer a logomarca lá do Incor, você clica e já começa a colocar os seus dados para fazer a doação, tá bom? Essas doações, elas podem ser feitas através de cartão de crédito ou boleto, tá bom? Você que escolhe como fica mais fácil para você, e aí é só doar, gente. Tem muita família que precisa, tem muito profissional da área de saúde que a gente trabalha. Então, várias ações para ajudar essas crianças, entendeu? Então, assim, vai lá, replica os banners, faz a doação, e o Incor agradece, assim, com todo o amor do mundo, né? Na verdade, as crianças e os adolescentes do Incor agradecem, de todo o coração. E acho que as perguntas já foram. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Vamos encerrar, né, doutora Vessia? Muito obrigada. Lindo o seu projeto, foi ótima essa entrevista, muito esclarecedora. E o Incor, mais uma vez, agradece.
Fiquem todos com Deus. Boa tarde para Gente, todos. fiquem em casa, não esqueçam disso. Fiquem em casa, é muito importante, principalmente para as pessoas que vocês amam, né? Vamos nos cuidar, vamos fazer tudo direitinho, do jeito que os médicos pedem, é isso aí. Vamos ficar em casa, né, doutora Vessia? Vamos Por amor à vida. Por amor à Por amor à vida. vida. Beijo, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Boa tarde.